Gravando. Gente, boa tarde a todos e todas. Um grande prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Nós estamos aqui na segunda edição, do curso de extensão Limites da Democracia Legal e Crise de Legitimidade da Justiça. Estamos aqui com os colegas e as colegas para enfrentar e debater um tema difícil, A questão de hoje está colocada para nós é como identificar e combater o racismo na justiça brasileira. Um tema totalmente em evidência e urgente, Então, para a nossa discussão de hoje, estamos aqui, eu agradeço muito ao convite de Mariana Poças, coordenadora do curso, docente aqui, minha colega do Departamento de Sociologia. Eu sou Paula Barreto e vou fazer o papel de mediadora hoje à tarde, tá bom? E aí nós temos aqui acadêmicos e também profissionais de direito para fazer essa conversa hoje. Temos o Felipe Freitas, da Universidade de Brasília. Boa tarde, Felipe. Temos também o Kleber Julião, querido Kleber, aqui da UNEB, também conosco no programa Cor da Bahia. E temos também a profissional de direito Dina Alves, advogada de São Paulo. Cada um e cada uma de vocês, por favor, se apresentem, tragam mais detalhes do que vocês estão fazendo. E vamos começar a nossa conversa. Podemos começar com você, Felipe? Pode ser. Pode? Então, pode sim. Queria começar agradecendo de estar aqui. Meu nome é Felipe Freitas, eu sou doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Atualmente estou fazendo pesquisa vinculada a dois núcleos de pesquisa, ao grupo de pesquisa em criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, com a qual eu sigo mantendo uma relação aí de muitos anos, que é onde eu me graduei, e com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde eu trabalho no núcleo de Justiça Racial e Direito. Então, nessas duas instituições de pesquisa, eu tenho trabalhado o tema da polícia, do racismo e da teoria do Estado. Não sei se a gente fala logo ou se a gente vai fazer uma rodada de apresentação. Melhor fazer a rodada de apresentação, Para a gente já saber mais dos colegas. Por favor, Kleber. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Professora Mariana Posas, professora Paula Barreto, professora Núbia também, que teve o contato comigo direto para esse momento de hoje. Saudar a doutora Dina, ao querido Felipe Freitas, conhecido já de muito tempo, eu tive a oportunidade de ser professor de Felipe na UFES, Felipe, há muitos anos. A única formatura que eu fui lá foi na sua, inclusive, não por desprestígio dos outros alunos, mas pelo carinho, pela energia que foi feita em relação ao projeto que estava sendo desenvolvido ali. Então, saudar vocês, a todos e todas presentes também, a audiência. Eu sou o professor Kleber Lázaro Julião Costa, sou professor da área de Ciência Política do curso de Ciências Sociais do Departamento de Educação Campus 1, Salvador. Sou doutor pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com pesquisa na área de direitos humanos, com acesso à justiça, com estudos sobre desigualdade, sobretudo em instituições. Coordeno, inclusive, o grupo de pesquisa Instituições de Desigualdades. Hoje também tenho parceria com a Cor da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, com um anfitriã, com a professora Paula Barreto. E meus estudos, como eu falei, têm sido concentrados na área de desigualdades, sobretudo com interface na questão das instituições, quando, então, eu fiz pesquisas em relação ao acesso à justiça do judiciário, a questão do racismo, e hoje venho trabalhando com comportamento eleitoral. Por favor, Dina. Boa tarde a todos, todas, todos presentes. Eu quero agradecer o convite. Veio por parte da professora Juliana Tonchi. Quero agradecer muito, agradecer também a sua mediação, Paula, que está aqui. Eu sou advogada, eu também tenho formação como atriz, me
fiz uma trajetória aí nas artes cênicas. Na verdade, veio um pouco primeiro, antes do direito, e atualmente eu atuo como assistente do Ministério Público no processo criminal sobre o assassinato da Luana Barbosa dos Reis Santos, uma mulher negra, lésbica, que fez a transição de gênero um tempo para homem trans. Também teve uma experiência no encarceramento e foi assassinada em 2016 por 3 policiais, vítima de espancamento. A convite da família, eu atuo nesse caso em defesa da família e como assistente do MP, em Ribeirão Preto, aqui, numa quebrada de São Paulo, né, onde ela morava. Também faço parte do coletivo autônomo de mulheres pretas, da qual eu sou também cofundadora, o coletivo Adelinas, e parceira aí dos movimentos de base, né, Movimento das Mães de Maio, Frente pelo Desencarceramento, Amparar, Associação de Familiares, Amigos e Amigas de Presos e Presas. E é isso. Acabei de defender a minha tese, sou doutora em Ciências Sociais, nessa área também, tentando entender um pouco, né, o regime de poder e de dominação de raça no Brasil a partir do encarceramento e da violência policial. Obrigada. Muito bem. Estamos em ótima companhia, né? Então, gente, voltando, né, à nossa questão, né? Temos 2 ângulos aqui, 2 partes, na verdade, né? A questão da identificação e a questão do combate, né? Temos tido tantos casos de violência policial que é denunciada, outras formas de violência, enfim, envolvendo pessoas negras, né? E tem sido muito comum no debate público, nos meios de comunicação, e inclusive em falas de pessoas ligadas, né, ao judiciário, aos órgãos governamentais, apontar o racismo estrutural como explicação para alguns casos, para a violência, para a morte de pessoas negras que estão sendo denunciadas. E isso tem, enfim, né, demonstra um pouco também o quanto essa maior visibilidade do debate sobre o racismo, e em especial sobre o genocídio da população negra, como essa visibilidade tem aumentando, mas, ao mesmo tempo, nos coloca novos desafios, né? Porque a primeira questão que vem quando, vamos dizer assim, recorremos, né, ao conceito de racismo estrutural, é a questão de pensar soluções que teriam que ser também estruturais, né? E tem esse debate, né, em relação ao uso desse conceito, justamente alegando, chamando a atenção para que um uso exagerado, descuidado, pode deixar-nos com a impressão, com a constatação de que não há solução, ao menos não há solução imediata ou a curto e médio prazo, quem sabe, né? Então, acho que a gente queria ouvir um pouco de vocês, né, sobre essa dificuldade ou a complexidade que temos quando se trata sequer de identificar e até mesmo como nomear, como se referir. A gente sabe que no âmbito da justiça isso é uma questão complexa, séria, né? A questão da própria nomeação e definição, né? E daí virá, né, a nossa próxima discussão, a próxima parte da discussão, que é justamente como combater. Então, a gente poderia começar por aí, Felipe? Vamos manter essa ordem, né, gente, que a gente das apresentações e vamos seguindo. Então, vamos lá. Eu acho que tem uma primeira questão, acho que, antes disso, acho que só mais uma vez, assim, frisar publicamente, que eu falei pouco antes da gente entrar, minha alegria de encontrar com todos vocês, em especial com o Kleber, que foi meu professor, né? Professor a gente guarda sempre num lugar de alguém que te provoca num momento muito especial da vida. Kleber foi meu professor de Direito Internacional Público, num momento muito especial da minha vida. Já era um final de curso, era uma disciplina que tinha ficado para trás, assim, porque a gente não conseguia, não tinha professor, e Kleber foi meu professor nessa época. Então, fazer esse registro aqui publicamente também. Então, como eu tinha iniciado, eu acho que tem uma confusão muito grande estabelecida no debate público, na conceituação, digamos assim,
do que é racismo, que diz respeito à nomeação jurídica do fenômeno e ao próprio fenômeno do racismo nas relações sociais. Acho que essa é a grande confusão que explica parte do problema de tratar juridicamente os fenômenos da violência racial, da discriminação racial e da desigualdade racial. E aí eu já falei de 3 coisas. Da violência racial é uma coisa, da discriminação racial e da desigualdade racial, dos produtos variados que o racismo. E isso, geralmente, não aparece separado no debate público, ele aparece tudo muito misturado, como se a experiência da discriminação racial criminalizada, ou seja, aquilo que pode ser alvo de uma ação penal e gerar uma responsabilização de caráter penal, conseguisse dar conta do todo do fenômeno do racismo. Só que o racismo, por princípio, por definição, ele é necessariamente muito mais do que o fenômeno da criminalização dá conta. Porque o racismo é muito mais do que a experiência do preconceito. O racismo é muito mais do que a experiência da discriminação. O racismo é, portanto, um sistema de organização do mundo e da vida sobre o qual nós depositamos as nossas expectativas do que é a vida, num certo sentido. Então, o nosso próprio sentido do que é a vida numa sociedade racista é ele todo recortado por expectativas racializadas. Então, se eu estou falando que isso recorta o nosso sentido do que é a vida, imagine que, evidentemente, as nossas noções de direito, de igualdade, de cidadania, de justiça, são todas elas também, de algum modo, impactadas pelo fenômeno do racismo. E isso dificulta, sobretudo para operadores do direito, que têm como vocação estabelecer grandes simplificações conceituais, né? O grande trabalho, equivocado, ao meu ver, em grande medida, do ensino jurídico é o de reduzir as complexidades dos fenômenos para torná-los objetificáveis, para torná-los mensuráveis, para torná-los padronizáveis e para gerar a tal previsibilidade da qual decorre a segurança jurídica. Essa é uma dificuldade conceitual, eu acho, muito importante, que pode ser enfrentada na teoria do direito, na hermenêutica, ou nos vários campos do direito público ou privado, que, a meu ver, limitam a capacidade de incidência do direito sobre os fenômenos do racismo na sociedade. E o segundo ponto é uma questão que não diz respeito exatamente ao direito ou ao racismo, mas diz respeito à própria forma de estruturação do direito, que é a tensão permanente que o direito estabelece entre a ideia de manutenção da ordem e a ideia de reconhecimento de direitos e de expectativas e de lutas sociais. Ou seja, o direito está sempre equilibrando a demanda por mudar a sociedade, por alterar a ordem das coisas, com a previsão de fixar a ordem das coisas, de manter a ordem das coisas. Essa tensão estrutural do direito como manutenção da ordem e do direito como garantia como exercício da liberdade, como espaço de reconhecimento de novas conflitualidades e de novos direitos, essa tensão complexifica ainda mais a relação do direito com o fenômeno do racismo e da desigualdade racial, que, na sociedade brasileira, se soma à relação da cultura jurídica com a população negra. Ou seja, a dificuldade que nós, negras e negros, temos de entender e transitar de os nossos corpos, está aqui a Dina, que pensa tanto e tão bem isso, seja pela sua perspectiva como jurista, seja pela sua perspectiva como artista, que pensa o corpo, portanto, como uma forma de um território de expressão e de produção de sentidos e de significados. Então, o direito ele tem como vocação limitar essas possibilidades de expressão de signos e significados em relação ao corpo negro de modo particular. Então, eu queria começar essa nossa conversa aqui trazendo para a roda, né, nessa fala curta, nessa provocação inicial, essa tensão, a tensão entre
como o direito pode, ao mesmo tempo, ser uma salvaguarda para proteger expectativas sociais de proteção em relação àqueles que estão desprotegidos pela máquina pública, mas, ao mesmo tempo, se questionar a si mesmo, questionar o próprio direito como um mecanismo de reprodução dessas práticas. Ou seja, como é que o direito é, ao mesmo tempo, protetivo, como a gente faz uma discussão para que o direito seja sempre mais protetivo, no sentido de garantia de direitos e liberdades fundamentais, mais uma discussão que é disruptiva, que é desconstitutiva, que aponta que o próprio modo que a gente define as relações sociais pelo direito é muito violento em relação às expectativas e aos grupos raciais discriminados na sociedade brasileira. Então, acho que essa é a grande tensão, assim, a grande confusão e a grande tensão que está colocada, que se materializa em coisas muito concretas, muito objetivas, para falar da mais recente e mais impactante do âmbito nacional, nessa agora do Jacarezinho. O que está em jogo ali? É o direito que se esconde nas suas próprias formas para não nomear aquele fenômeno como um fenômeno racial, porque o aparato cognitivo e político que os juristas dispõem para descrever aquilo é um aparato eurocêntrico, mas não é nem esse o principal e maior problema, mas é um aparato limitado para ler a violência. Porque aí a nota, quando aconteceu a tragédia, na tarde, o ministro Fachin fez uma nota, fez um ofício que ele dizia: parecem graves os fatos ocorridos, textualmente. E adiante ele disse: encaminho para que o Procurador-Geral da República aprecie possíveis ilegalidades. Fecha aspas. Veja, é uma arquitetura linguística que não está pronta. É uma arquitetura linguística, desculpa, que não está pronta para lidar. Acho que eu estou virado aqui para vocês, vou corrigir. Que não está pronta para lidar com o tema da violência. Não são aparentemente graves, são graves. E são graves e não é prudência jurisprudencial o ministro falar daquele jeito. É com aquele texto, essa expressão do ministro, ela é conivência com a violência, ela é manutenção do racismo, porque as palavras importam, em torno delas que a gente institui o direito para diferenciar as modalidades de uso da força na sociedade. 2, não são aparentes ilegalidades, são ilegalidades. Só que a técnica jurídica rapidamente vai me ensinar: não, Felipe, mas o ministro usou aquela expressão em homenagem à presunção de inocência. Não, a presunção de inocência é sobre as pessoas, não sobre os fatos. Os fatos que estão aos nossos olhos vistos, eles são os fatos. Aquela operação foi uma chacina. Naquela operação morreram 28 pessoas, 29 por outros cálculos, cada um calcula de um jeito, não dá uma informação diferente. Mas morreram 28 pessoas. Aquelas 28 pessoas, aquela operação é uma operação racista. Essas 3 afirmações, elas precisam ser um ponto de partida para a busca do direito. Elas não são hipótese. Só uma interpretação racista do direito pode dar como suposto um fato que está diante dos nossos olhos, porque é o direito como abstração e não o direito como mediação das relações de poder. Fico por aqui, acho que um pouco para exemplificar com essas 3 ideias como a tecnologia disponível no mundo jurídico ela é deliberadamente inapta para promover direitos e como a gente tem, portanto, uma tarefa de ressignificá-la a partir das nossas práticas para incluí-la numa gramática que corresponda ao que a luta social, ao que a vida das pessoas está demandando. Podemos seguir, né, Kleber? Podemos. Olha, o título da atividade, como identificar e combater o racismo na justiça brasileira, implica em nós conseguirmos, em primeiro lugar, compreender
o judiciário como uma agência política em que as suas características de recursos humanos, bem como esse léxico que o Felipe nos apresentou, implicam em resultados, em consequências bastante desvantajosas à população negra neste país. Em primeiro lugar, porque se a gente faz uma análise do perfil da magistratura brasileira, talvez possamos alcançar, aliás, conseguiríamos alcançar não somente a magistratura, mas os órgãos jurídicos de poder. A maioria dos seus membros é autodeclarada branca. Só a título de ilustração, dos dados do Censo Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, de 2015, 80% dos juízes autodeclararam-se brancos, 1,7% amarelos, 1,5% pretos e 14% pardos. Então, a gente percebe aí já uma composição para cargos de prestígio, já que temos que sempre lembrar que, infelizmente, uma das consequências da nova estrutura administrativa no Brasil, acho que é uma distorção que aconteceu, foi a consolidação de estamentos, de castas funcionais, e certamente a magistratura faz parte desse segmento, com altos salários, dotando de situações que, digamos, nomeadas de privilégios, e não é coincidência, então, que a maioria desse quadro funcional seja branca e jovem, em torno de 34%. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar e refletir é qual o lugar diante de uma realidade que, a priori, aqui só com relação ao seu perfil, e aqui eu não quero fazer qualquer ilação de que esse grupo populacional branco já tem uma disposição objetiva para praticar o racismo, não é isso, mas evidentemente que a ausência de diversidade ela implica em um olhar parcial, limitado acerca da situação que uma parte da população vive historicamente. Então, essa ausência de diversidade certamente implica em um problema a ser resolvido. E quando o racismo tornou-se crime, como uma estratégia que já vinha sendo posta desde 1945, na Assembleia Constituinte de 45, talvez não tenha se dado conta dessa condição de natureza societária que o Poder Judiciário tem. É como se a gente criasse uma expectativa para um órgão que, historicamente, sempre compreendeu parte do aparato punitivo que tem como destinatário os corpos negros, como uma agência que poderia, em um passe de mágica, pelas novas atribuições estabelecidas na Constituição de 88, tornar-se um instrumento de apoio à conquista de cidadania da população negra. Eu encaro que, como um aparato necessário, ele pode ser mais um elemento, mais uma forma de nós indicarmos o nível de cidadania a partir do acesso ao devido processo legal. E é nesse sentido que eu vou dar seguimento aqui à minha fala. Que quando começa esse início de contencioso, com base na Lei 7.116, o que nós percebemos em uma evolução histórica de 94 a 2015, em dados aí de estudos que foram feitos por mim e outros colegas, é que, majoritariamente, no caso dos processos penais, as vítimas foram inexitosas, sobretudo em razão da desqualificação do tipo penal, do crime de racismo para situações de injúria. E essa situação que foi objeto, ou tem sido objeto, de vários debates, muitos deles, evidentemente, controversos em relação aos argumentos,
já mostrava uma situação de desvantagem na corrida processual, na corrida processual entre as vítimas e os réus. E que não era também, por parte de vários de nós, algo não esperado. Já se via, em virtude da própria arquitetura de consolidação do Poder Judiciário no Brasil, que haveria uma posição refratária às expectativas das pessoas que foram discriminadas, que foram vítimas de racismo. Eu levantei, alguns anos atrás, uma análise sobre o conteúdo de decisões penais, fazendo um levantamento nos tribunais de justiça e conseguindo fazer uma análise histórica dessa evolução temporal dos processos sobre racismo no Brasil, e aí extraindo as decisões, o que é que eu consegui perceber? Né? Que a justiça brasileira espelha absolutamente a sua sociedade, que se dispõe aí a uma organização societária hierárquica. E essa disposição hierárquica corresponde ao que nós chamamos de democracia racial, uma perspectiva mais funcionalista, em que nós conseguimos enxergar que cada um aí vai desempenhar funções e esses papéis de maneira estratificada, de maneira hierarquizada, o que dá, por consequência, um nível de cidadania distinto, de uns em detrimento de outros. E a título de ilustração, para conseguir demonstrar isso, desse reflexo que é o judiciário, que nós muitas vezes depositamos algum tipo de expectativa, e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, não no sentido de implodir o judiciário, não é isso, mas de buscar qualificar essas demandas, de qualificar essa situação para que a gente possa propor mudanças. E uma delas, para conseguir ser muito objetivo, eu fiz uma análise usando a classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego, para saber quais eram as atividades funcionais de vítimas e réus. O que é que eu consegui achar? Que os réus, majoritariamente, possuíam posições altas, enquanto que as vítimas encontravam-se em posições menos qualificadas. O ponto fora da... E a maioria dessas situações não era considerada racismo, e sim injúria. E muitas dessas demandas, a maioria delas, digamos assim, eram exitosas pelos réus. O único ponto fora da curva em relação a esses conflitos raciais mediados pela justiça, em que as vítimas ganhavam, era quando elas eram policiais. E aí chama a atenção também o quanto o Estado, o poder público, é o principal cliente do judiciário. Então, não faria sentido, enquanto demandas em que o Estado foi ofendido na figura de policiais negros, que ele perdesse. E situações dessas, de êxito das vítimas policiais, aconteceram na sua maioria. As exceções eram quando os réus também gozavam de um prestígio simbólico, funcional, financeiro, que fazia com que essa tendência de beneficiar vítimas policiais não acontecesse. Curiosamente, é interessante registrar também que eu consegui também levantar informações de vítimas da comunidade judaica. E, nesses casos, os processos eram propostos com base na Lei 7.716, a Lei CAO, a Lei contra o Racismo, e todas as vítimas, todos os processos em que havia o envolvimento de judeus foram exitosos e conseguiram ser enquadrados na Lei 7.716, no artigo 20 dessa lei. Então, o que a gente consegue perceber como diagnóstico é que
de fato, o judiciário ele espelha muito as manifestações sociais. O judiciário é, portanto, muito sensível a essa conjuntura social, até porque, do ponto de vista da atuação, da ocupação dos cargos de decidibilidade, são essas pessoas que refletem a sociedade que estão ali ocupando. Mas se a gente pensa assim de uma maneira mais, digamos, como uma coincidência ou como fatores que conspiram para essa confluência, não somente de composição, mas também no resultado, é interessante perceber o quanto, nessa questão de necessidade de qualificar, sobretudo quando você tem em mente que a internet permitiu que processos, né, que decisões fossem acessadas pelos operadores, pelas operadoras do direito, visando uma qualificação, já fechando aqui, Paula, e perceber que processos exemplares, doutora Dina, né, processos de advogados, de advogadas com experiência, com atuação em organizações do movimento negro, de defesa de direitos humanos, não encontram-se ou não se encontravam, né, na época que eu estudei, à disposição, permitindo, assim, que houvesse, por parte daqueles que estavam aprendendo, inclusive dentro da universidade, pudessem ter informações qualificadas desse conteúdo. Então, algo que parece ser muito orquestrado. É interessante quando a gente fala por essa perspectiva de uma movimentação, parecendo que é uma mão invisível, como, às vezes até parecendo meio esquizofrênica. Na verdade, a gente precisa, a partir de uma narrativa tipo essa que eu estou fazendo, trazer informações dedutíveis que possam dar verossimilhança a esses argumentos. Até porque a gente sempre é questionado que a gente está exagerando, de que não é bem assim, e é justamente trazendo informações, trazendo dados que possam nos ajudar. E concluindo, ontem eu estava participando de um evento na condição de observador, de uma análise sobre sistema eleitoral, e foi registrado de que a jurisprudência não tem o propósito de se sistematizar, dada a própria autonomia dos juízes e tal. E eu registrei de que, se não tem, a ciência, né, a academia tem o papel de fazer essa sistematização com o propósito de informar, com o propósito de ajudar, de contribuir a um pensamento que tenha como vista o acesso à justiça. Porque o papel aí inerente da existência do judiciário em uma sociedade democrática que busca ampliar a diversidade é o acesso à justiça e alcançá-la. Alcançá-la dentro das suas necessidades, das suas especificidades. Bom, então é isso, gente, que eu tenho a colocar aqui e agradeço pela atenção de vocês. Nossa, muito bem, Kleber. Tantas coisas já temos aí para pensar, né? Com você, Dina, por favor. É difícil falar, né? Assim, ainda mais em tão pouco tempo, mas acho que vou tecer algumas hipóteses aqui também, partindo um pouco da minha experiência no campo da justiça criminal e também a partir da minha pesquisa de mestrado, Réis Negras, Juízes Brancos, falando um pouco do resultado da pesquisa para ajudar também a problematizar aí todas as questões que os professores que me antecederam já colocou, questões fundamentais, né, para a gente entender um pouco, compreender melhor o sistema de justiça criminal, toda essa parafernália de produção da morte, né, de máquina genocida, e debater a problemática que compõe o sistema de justiça implica, a partir do que eu fiz, né, do meu estudo no sistema penitenciário, na penitenciária feminina de Santana, aqui em São Paulo, implica em articular as categorias de opressões, né, de entender o lugar da mulher negra na sociedade brasileira, esse lugar paradigmático na nossa história, de mulher negra
como presidiária, como empregada doméstica, como faxineira, como mulheres que substituem as suas roupas por camisetas com fotos de filhos mortos, que substituem os seus objetos nas bolsas por carteira de trabalho, por cápsulas de balas, projéteis, e essa é uma trajetória, né, é uma trajetória cruel, imposto às mulheres negras, às mulheres racializadas, às mulheres que compõem a corpografia, e o Felipe bem lembrou aí essa questão do corpo, né, de trabalhar o corpo, que compõe uma corpografia da resistência e da punição no nosso país, de um lado. E, de outro lado, debater essa problemática também implica a gente compreender também as relações de poder que definem essas categorias, que é a corpografia jurídica, como é formada, e o professor Kleber também adiantou um pouco aí a questão da composição do Poder Judiciário a partir de dados do CNJ, num censo que foi feito em 2013 e 2018, os dois últimos censos, que revelam a corpografia jurídica, né? Revela a cor, revela a classe social, a religião, do Poder Judiciário, da magistratura brasileira. Tanto o censo de 2013 quanto o censo de 2018 apresentou a figura do homem branco em todas, né, no seu mais alto escalão da justiça no país. Isso é revelador para entender que a justiça é branca, que a justiça é rica, é cristã, é heterossexual, e que existe, né, uma transmissão de privilégio, porque nesse censo também foi revelado a questão de que a maioria dos juízes, dos magistrados e dos operadores da justiça revelaram que tem, né, seus pais, filhos, avô, enfim, pessoas da família que também fazem parte dessa corpografia, né, na justiça, tem uma linhagem familiar, ou seja, uma transmissão de privilégio que é histórica. Isso é revelador, né? Eu acho que é necessário ir um pouco além da composição da branquidade no sistema de justiça, e isso significa compreender muito mais do que apenas a gente observar a cor da pele dos sujeitos que administram a justiça, porque implica em compreendermos branquidade como uma construção sócio-histórica que tem relação umbilical com o Instituto Escravocrata e a ideia de superioridade racial branca que define lugares em posições que estes operadores estão, identificados como brancos, né, majoritariamente brancos, adquirem privilégios simbólicos, privilégios materiais, em relação às pessoas não brancas, que é a maioria do nosso país, mesmo com a extinção do Instituto da Escravidão, essa é a realidade, ou seja, a justiça criminal talvez seja o instrumento, o lugar, né, do nosso país em que mais revela a existência dessa matriz escravocrata na nossa sociedade. E um dos resultados da minha pesquisa de mestrado, Res Negras, Juízes Brancos, ao analisar sentenças contra mulheres negras acusadas por tráfico de drogas, que eu fiz na penitenciária feminina, escolhi o crime de tráfico porque nos últimos 14 anos da época que eu fiz a pesquisa, foi o grande motivador pelo encarceramento de mulheres, e um dos resultados foi justamente perceber que juízes se utilizam de representações patológicas, né, aos seus olhos, né, ao verem essas mulheres como traficantes, como mulheres potencialmente perigosas na sociedade, mulheres que eles definiram como de personalidade deformada para o crime, tudo isso nas suas narrativas judiciais racistas para justificar punições.
E estas representações patológicas, aos olhos desses juízes brancos, revelaram que negras são historicamente vistas como mulheres perturbadoras da ordem pública e que, portanto, oferecem perigo para a nação brasileira. Isso é estendido também para o universo dos homens presos, para o universo da população LGBT negra. Quando a gente vai analisar os dados, né, o perfil da população prisional e o perfil da juventude da população que morre, como em Jacarezinho, como os crimes de Maio, por exemplo, a gente percebe essa mesma narrativa, né? Então, longe de ser motivação por cometimento de delitos, são as concepções racializadas da lei e da ordem o que justifica o encarceramento. E este olhar racializado demonstra que as construções modernas relacionadas aos grupos sociais considerados perigosos estão fundamentalmente atravessados por uma marca profunda do racismo estrutural e estruturante que hoje faz eco nas altas taxas de encarceramento e de morte, na reatualização da violência colonial no nosso país, e que revela também a abolição inacabada. E a pesquisa diagnosticou também que cada vez mais mulheres negras marginalizadas do acesso às esferas de produção, de consumo e de direito de cidadania figuram na economia ilegal do tráfico, seja como vendedoras, mulas, ou simplesmente consumidoras, ou simplesmente, como apontei na pesquisa, mulheres presas por aproximação, né, por ter um ente familiar que foi preso, por morar numa comunidade já criminalizada, como lugar de alta periculosidade. E aí algumas feministas têm feito um debate muito importante sobre isso, a Júlia Sudbury, por exemplo, a própria Angela Davis, que tem chamado isso, né, de feminização da pobreza e de racialização da punição, ou seja, cada vez mais mulheres pobres, negras, moradoras de quebrada, mulheres que têm mais de 1 ou 2 filhos, mulheres que são avós, cada vez mais esse público feminino tem sido alvo das agências de controle, ou seja, as vulnerabilidades sociais, a criminalização do corpo das mulheres negras e o regime de punição pautado no racismo e no sexismo fazem parte de um mesmo processo de subordinação racial das mulheres negras. Isso é dizer que a pós-abolição demarcou um lugar de continuidade das violências históricas contra elas. E, ao mesmo tempo, a transmissão de privilégio às pessoas brancas de estarem nesses lugares racialmente privilegiados. Isso, ao longo dos meus encontros no interior da penitenciária feminina, me permitiu entender que as prisões de mulheres negras, longe de ser motivadas por crime, é devido à sua temibilidade, ou seja, a temibilidade, né, mulheres vistas como perigosas traficantes de drogas, mas é a temibilidade de mulheres moradoras de quebrada, em aldeias, quando a gente transfere essa realidade para a população indígena, temibilidade de mães desempregadas, faxineiras, que encontram descompasso com a leniência jurídica a favor de jovens brancos, com drogas ou com armamento pesados, que são, né, presos, mas que têm o benefício aí da lei penal de cumprir a pena em casa, prisão domiciliar, ou sequer abre-se uma investigação, ou se tem um processo, ou tantos outros exemplos que revelam o racismo na justiça brasileira. Se o racismo é difícil de ser legível em alguns momentos na justiça, eu acho que o sistema de justiça criminal, ele revela a partir, né, das ações dos operadores da justiça e da seletividade. E aí é nesse sentido que a punição exemplar contra as mulheres negras no crime se inscreve numa lógica de criminalidade étnica, da qual Nina Rodrigues, como formador do pensamento criminal no Brasil, através dos estudos de Lombroso, que eu acho que é fundamental, porque Lombroso, os estudos de Lombroso influenciou Nina Rodrigues, sobretudo nas escolas de medicina e de direito, demonstrou que negros e negras são potencialmente perigosos
e com personalidades inerentes a praticar crimes. E isso faz parte de um regime de produção, né, de um programa de criminalização e de desumanização de corpos racializados. Essa lógica, alguns autores sugerem, aí eu falo da Ana Luísa Flausina, professor Evandro Pisa, o próprio professor Felipe Freitas, que está aqui, é a base do sistema de justiça moderna. Ou, como nos diz também a Rita Segato, é a persistência da estrutura colonial nas instituições de justiça penal na América Latina e no Caribe, que reproduzem e ecoam relações sociais do regime escravocrata, a colonialidade da justiça. Eu não estou controlando o meu tempo, então não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu já estou finalizando, que eu acho que é só para a gente começar. Então, Pode finalizar. Isso é revelador, né, de como o sistema de justiça criminal, a partir do resultado dessa pesquisa, ele se revela como um instrumento de produção de morte, de produção de sofrimento. Né? É um instrumento, uma tecnologia de governo operada pelas elites brasileiras de extermínio e de controle da população negra. E aí eu vou ficar com essas reflexões aqui, acho que a gente, na segunda e na terceira rodada, a gente pode problematizar um pouco mais. Obrigada, Paula. Obrigada a você, Dina, por essas colocações todas. Realmente, né, temos muito para pensar, para compartilhar. Eu preferi ouvir vocês três antes de fazer alguns comentários, né? Acho que a gente poderia passar, a partir de agora, para conversar um pouco mais sobre as soluções, sobre como enfrentar, sobre as iniciativas que a gente tem nessa direção, né? Mas eu queria comentar, Felipe, em relação às suas colocações sobre essas questões de definição, né? Eu achei muito bacana assim a maneira como você apresentou, né? Achei muito boa a distinção que você fez, né, entre essa dimensão assim que a gente trata de nomear, né, que você tratou no campo jurídico, e em relação ao próprio fenômeno, né, como ele existe nas relações sociais. Então, eu gostaria de dizer para você que, aproveitando a troca aqui, que na sociologia, nas ciências sociais, nós temos, né, uma situação muito parecida, né, em relação vamos dizer assim, né, a essa necessidade de reduzir a complexidade, chegar até mesmo a usar categorias dicotômicas, né, para operacionalizar conceitos que são complexos, né, para fazer as pesquisas, para, né, ter evidências e também para participar do debate público, mas o fenômeno ele não é simples, ele é complexo, né? No cotidiano, nas relações sociais, dificilmente ele consegue ser capturado através desse tipo de esquema analítico dicotômico, do tipo ou não é, né? Sim ou não, que às vezes é necessário, né? Como é necessário às vezes na prática jurídica, né? Então é uma questão esta que você trouxe que atravessa as disciplinas e que é uma questão para todos nós que estudamos o fenômeno do racismo, né? E um campo interdisciplinar, multidisciplinar, né? Eu tenho feito nos últimos trabalhos revisão da literatura na área de ciências sociais sobre a temática do racismo, e a gente tem conseguido verificar o quanto tem crescido essa produção em direito, por exemplo, né? O quanto tem crescido essa produção em outras áreas, na educação, na psicologia, fora das ciências sociais, né? Fora da sociologia. Então, direito tem sido um campo de estudos também super importante, onde muitas pesquisas têm sido feitas, algumas estão aqui, né? Vocês são pesquisadores, trouxeram, né? Então, acho que é uma questão importante demais essa que você trouxe, que poderia ser, digamos assim, servir para mediar uma conversa mesmo entre nós, pesquisadores dessa área, que estamos atuando em disciplinas diferentes, para a gente aprender mais, né? Uns com os outros aí. Achei muito importante isso. E em relação aos resultados que você trouxe, Kleber, acho sim, faz muita diferença a gente ver esse crescimento da produção, né, nessa área, justamente,
e termos pesquisas, termos materiais cobrindo diferentes áreas, né? Você veja, né, você, a partir desse levantamento que mostra que os juízes continuam sendo uma maioria branca, e quando você acompanha os processos, você poder contrastar uma situação diferente, verificar a distinção, né, dos processos quando se trata de pessoas negras e quando se trata de judeus, por exemplo. Eu acho muito importante esse tipo de evidência, né? Para a gente não ficar em debates muito amplos que vão, né, enfim, confrontar mais valores das pessoas do que propriamente enfrentar, né, os resultados. E essa observação que você fez sobre que parece ser orquestrado e tal, eu pensei também, a gente tem explorado um pouco também como é que eu diria, o potencial, né, do conceito de interseccionalidade para a gente pensar essas articulações, né, entre as várias dimensões, entre as várias formas de opressão, e aí, no caso, né, instituições diferentes mesmo, né? Você, dependendo da pesquisa ou conseguindo sistematizar essas pesquisas feitas em diferentes instituições, é possível que a gente consiga documentar, trazer mais base empírica para o que tem sido discutido ou colocado muito mais de maneira analítica a partir do conceito de interseccionalidade. Acho que interseccionalidade é isso também, né? É justamente essas ações que são autônomas, mas que, pelos resultados, parece que são orquestradas porque tem, né, caminho numa direção, tem um padrão que a gente tem documentado, né? E em relação aos resultados que você apresentou, Diva, me pareceu muito bacana também, me chamou muita atenção, porque eu tenho uma orientanda de doutorado aqui que fez pesquisa de mestrado, né, com mulheres encarceradas aqui de Salvador, da penitenciária daqui de Salvador, e continuou, né, no doutorado analisando os processos de criminalização, como essas mulheres chegaram aí, e em sua grande parte estão lá acusadas de tráfico de drogas também. Então, o crescimento foi enorme, né, nos últimos anos, embora as mulheres ainda sejam uma minoria quando comparado aos homens, mas o crescimento foi enorme nos últimos anos. Super importante documentar mais essa faceta, mais esse aspecto, né? Não quero tomar mais tempo, mas vamos então, né, gente, aproveitar o tempo que temos para comentar um pouco sobre as estratégias de enfrentamento, sobre as iniciativas ou caminhos, né, que a gente teria também para enfrentar o racismo, tá bom? Vamos seguir a mesma ordem, tá? Opa, vamos lá? Então, começa? Pode ser. Tá, acho que o Cleber precisou levantar, mas... Eu estou aqui. Ah, pronto. Porque a gente não está te vendo, mas eu posso começando aí. Não, eu acho que tem uma justa e importante demanda, óbvio, evidente, para isso que a gente se agrega, cria espaço de interlocução, por a gente conseguir, então, pensar como é que a gente desata, né, essa série de interdições que esse campo, né, de certo modo, esse estado de coisas nos impôs. E eu tenho uma nota, geralmente, muito ao mesmo tempo, um sentimento muito ambivalente, acho que é essa a palavra, em relação a isso, que é, ao mesmo tempo, muito pessimista e muito otimista, e eu vou explicar por quê. Acho que é pessimista porque eu acho que com as ferramentas do jurídico que nós temos, a gente tem muito pouco a avançar num certo sentido, num outro não. Muito pouco a avançar em termos de deslocamento dos fatores reais de poder, que é justo onde estão os motores do racismo na nossa sociedade. Onde é que está o motor do racismo na nossa sociedade? Nas relações de poder estabelecidas na sociedade. E elas são muito mais assentadas, o direito se põe, em grande medida, muito mais em colaboração com esse motor do que necessariamente na sua desmontagem. Então, esse é o minha primeira causa de pessimismo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei também que
esse mesmo direito que tem esse papel e que cumpre esse papel, ele é alimentado por essas tensões que vão vindo da luta social e que vão vindo dos atores, que vão vindo da luta social, por um lado, por aqueles que estão fora da máquina pública, pressionando pela sua atualização, pela sua redefinição, pela sua reinvenção, mas também dos atores que estão dentro dessa máquina e que vão sabotando, essa é a palavra talvez que me ocorre, as lógicas de funcionamento do sistema. Então, a minha esperança, primeiro, reside, eu acho, nisso que eu estou chamando aqui de uma sabotagem dessas lógicas institucionais de reprodução do racismo por quem está dentro do modelo. Né? Porque quem está dentro do sistema, advogadas e advogados, veja, todos que atuam nesse sistema estão dentro dele, de diferentes formas, advogados e advogadas menos do que juízes, promotores, embargadores, ministros do Supremo, mas todos e todas estão, de algum modo, conectados com esse grande campo jurídico que é reprodutor dessas lógicas. Então, na medida que cada um começa a sabotar esse sistema em alguns níveis, do ponto de vista do pacto racial que o governa, a gente vai ampliando o espaço de conversa, digamos assim, para que a gente possa gestar novas práticas. O que é que eu estou chamando de sabotagem? Estou dizendo do juiz que se recusa a reiterar uma lógica de viés decisório que não se põe reflexivamente em relação à sua posição racial. Eu estou falando do advogado e da advogada que não aceita ser um porta-voz dos seus clientes no sentido total, mas diz, eu sou um mediador da palavra da pessoa que eu assisto em relação ao Estado e que, portanto, eu não estou subtraindo a possibilidade de fala dessa pessoa, mas eu estou sendo o interlocutor dela na construção do próprio direito. E estou, portanto, gestando aqui possibilidades. Eu estou falando do promotor de justiça que efetivamente coloca na sua atuação um alargamento das malhas de entrada dos casos e das demandas do Ministério Público em função das pautas coletivas e das demandas articuladas com a questão racial. Estou dando aqui diferentes exemplos de como quem está por dentro da máquina pode sabotar essa lógica do racismo e ampliar suas formas de funcionamento para acolher as demandas raciais apresentadas pelas pessoas e pelos grupos antirracistas na sociedade e, ao mesmo tempo, vão produzindo outros códigos. É como se a gente tivesse que produzir um outro idioma, literalmente, para a produção da comunicação por dentro do sistema. Isso se faz, não se faz tudo de uma vez e nem se faz de uma vez por todas, mas se faz a partir dessas ações que operam no plano discursivo das formas e no plano dos conteúdos. Ou seja, como é que a gente vira as prioridades do modelo para que ele olhe isso para temas que dizem respeito à ruptura das hierarquias raciais. E mesmo quando a gente olha para as hierarquias raciais, a gente atenta para questões como aqui Kleber Julião nos colocou, de como a gente vai ampliando também a própria definição do que é que nós estamos chamando de racismo e virando um pouco as perguntas. Eu vou dar um exemplo bem concreto para mostrar como isso pode se dar. Com todas as... eu não sei qual é a palavra que usa. As coisas, acho que essa é a melhor. Todas as coisas que o presidente da República tem feito, se estabeleceu, evidentemente, um debate sobre se nós estamos diante de um genocídio. Né? Isso se estabeleceu no campo político e no campo jurídico. E aí muitos jornalistas, muitas pessoas do direito reagiram algumas vezes que eu falei que isso era genocídio, dizendo assim, olha, mas e aí me falam de tecnicalidades da lei. E depois de um determinado momento eu me dei conta de que a questão não é eu responder por que é genocídio. É quem está
se opondo a isso, que tem que responder que nome é que se dá ao que nós estamos vivendo. Ou seja, a gente precisa inverter a ordem das perguntas. Então, eu estou falando disso para falar de racismo em específico. Existe uma dificuldade muito grande de nomeação das práticas de racismo pelo sistema de justiça. Rapidamente vira injúria racial, injúria simples, vira outra coisa, né? No campo interpessoal. No campo, enfim, os trabalhos do Kleber Julião, do Ronaldo Salles, Tula Pires tem trabalho sobre isso, Marta Machado, enfim, tem muitos trabalhos sobre isso, que mostram como é muito difícil alguma coisa ser tipificada como racismo ou como violência racial na esfera jurídica. Tanto nas relações interpessoais, que são os casos das ofensas racistas, quanto nos casos institucionais. Sei lá, o caso do Carrefour, o caso do Tacarejo em Salvador, esses casos em que há uma prática que é evidentemente deliberada por um esquema racial, mas que o direito não tem repertório, ou os atores do direito não querem ter repertório para mobilizar isso. Aqui também, eu acho que a gente tem que fazer uma inversão interpretativa de mesmo sentido da que eu falava antes em relação ao genocídio. A pergunta tem que ser como o direito lida com o racismo, com a prática da hierarquia racial estruturada, sistêmica, organizada, persistente, histórica, coletiva e ampla, de forma coletiva e em amplos grupos, como é que se faz isso em relação a... como é que se estabelece isso, né? Como é que se gira essa chave para dizer o seguinte, que pergunta, então, que nome, então, que tem essas condutas? Porque a luta social, e aí eu encerro com a segunda parte, já deu um nome, já trabalhou conceitualmente esse nome, já estabeleceu instrumentos para essa nomeação ter valor e ter efetividade pública. Então, não pode o establishment seguir impondo novas barreiras nesse debate. Esse ônus argumentativo tem que girar em algum momento. Então, eu acho que a gente precisa investir nesse giro do ônus argumentativo. Não pode ser o ativismo negro que tem que explicar por que é racismo. O direito, entendido aqui, com as instituições de Estado, é que tem que dizer o que eles vão fazer com os crimes de maio de 2006. O que eles vão fazer, que nome eles vão dar. Que não seja o arquivamento, que não seja o silêncio, que não seja a conivência, que não seja a cumplicidade. Então, eu acho que cada vez mais, e aí a minha desesperança do começo da fala se reverte em esperança no final, para falar da crença no que a presença negra nesses espaços pode produzir, como professores de direitos, como advogados e advogadas, promotores, juízes, como a simples presença negra ela vai servir para tensionar essa inversão da equação e transferir o ônus, o constrangimento argumentativo para quem quer definir e defender as coisas tal qual elas são e, portanto, para defender a manutenção de um padrão racializado de intervenção do sistema de justiça para promover desvantagens sociais para as pessoas negras e vantagens sociais para as pessoas brancas. Acho que essa talvez seja um caminho promissor para quem está atuando e mexendo nesses temas. Então, talvez a gente possa compreender o antirracismo como sabotagem, né? Desse ponto de vista de fazer por dentro, coisa que a gente também pode pensar para o caso das instituições de ensino superior em relação aos docentes, né? Exato. Então, Kleber, por favor. Paula, acho que Kleber caiu. A gente pode passar para você, Dina, aí, né? A gente troca enquanto o Kleber volta. Podemos sim, Paula. Então, eu acredito que uma outra alternativa também para somar, né, as palavras do professor Felipe, pensar também em estudos, né, científicos, a partir também do ativismo, das pautas que os movimentos sociais
tem feito, né, tem construído uma agenda também que denuncia a violência que é produzida pelo sistema de justiça criminal, e o meu interesse teórico, né, que eu tenho feito a partir do meu trabalho, a partir também do meu ativismo e da minha atuação como artista, é tentar articular a interseccionalidade, né, de raça, de classe, de gênero, identidade de gênero, para além de analisar as diferenças entre homens e mulheres, é compreender o universo prisional e as desigualdades sociais que norteiam as experiências das mulheres negras encarceradas e o olhar da arquitetura jurídica que sentenciam decisões desfavoráveis a essa corpografia da punição. E eu acredito que a categoria mulher negra encarcerada, ela nos oferece, ela nos dá resposta, ela nos ajuda a pensar como também diagnosticar as especificidades das mulheres negras na sociedade, mas também nos permite desenvolver uma metodologia de análise para compreender melhor as interfaces e as múltiplas formas, né, em que o genocídio antinegro atua, num contexto em que, para nós, ativistas dos direitos humanos, é difícil fazer legível o genocídio numa sociedade genocida, né, com um presidente genocida. E, a partir disso, desenvolver alternativas de resistência no interior desse sistema, do sistema de justiça criminal. E a análise interseccional, eu acredito que é uma metodologia que compreende os impactos das opressões, não como aditivas, né, mas integrativa, que produz padrões de vulnerabilidades e de privilégios, e essa ferramenta política e metodológica, ela se apresenta como uma potência aos estudos do direito, porque convocam diferentes atores políticos para a discussão sobre a centralidade do enfrentamento ao racismo estrutural, ao sexismo, ao patriarcado, ao machismo, como condição necessária para a gente ampliar as possibilidades reais de uma democratização da justiça, na medida em que as vítimas históricas das opressões são também agentes políticos de uma nova forma de sociabilidade humana. E aí, como eu falei no início, a agenda política dos movimentos de vítimas do terrorismo do Estado, protagonizados especialmente por mães, né, por mulheres, pela população LGBT, a criminologia queer, as mulheres faveladas, enfim. Eu acho que o feminismo negro, como praxis política, tem problematizado, por exemplo, que gênero sozinho já não explica as diferentes opressões e discriminações sofridas pelas mulheres negras, lésbicas, indígenas, faveladas, que a discriminação não é igual, ela é transpassada por múltiplas dimensões, e a percepção de múltiplas discriminações requer a incorporação da economia e da geografia da morte, num contexto de assustador incremento da violência no nosso país. Acho que a gente precisa pensar nessas geografias destroçadas pelo Estado, nas comunidades enlutadas, a partir da política das drogas, por exemplo, né, como Jacarezinho, Crimes de Maio, como foi lembrado, Chacina de Osasco. E tudo isso são pautas, né, e são corpos desconsiderados pelos estudos da criminologia tradicional. Então, minha abordagem aqui ela está centrada nas mulheres negras que conformam o movimento de mães faveladas, lésbicas, trans, que acredito serem os novos sujeitos no feminismo, constituindo uma perspectiva e uma nova gramática aos estudos da criminologia feminista, da criminologia queer. Eu acredito que essas análises e a formulação de abordagens teóricas das feministas negras e da teoria LGBTQIA+, apresenta-se como novos insights, né, como um novo caminho também para se pensar alguma expectativa de mudança, né, a partir da produção de resistências subterrâneas, a partir de uma criminologia radical, racial, feminista, queer, que seja, de fato, de baixo para cima. Dina, aproveitando os seus comentários, e que o Kleber Julião já disse aqui que está ouvindo tudo, eu queria ouvir de vocês, né, se vocês concordam que, com essa frequência, né, de tantos casos de mortes violentas de pessoas negras,
em especial provocadas pela polícia, mas não apenas. Não sei se vocês concordam que tem ocorrido uma mudança do ponto de vista das próprias comunidades, não apenas assim, lideranças ou comunidade organizada através de alguma associação, mas pessoas comuns e imediatamente afetadas ou atingidas por algum fato desses. Eu tenho a impressão, nada sistemático, mas de que essas pessoas estão, da maneira como podem, se mobilizando para gerar algum fato público que dê visibilidade e, de alguma forma, consigam expressar a revolta e a indignação delas, e com os cartazes mais simples, de cartolina ou o que for, essas pessoas estão indo para a rua pedir justiça, estão falando, estão ligando para falar, estão filmando, gravando, compartilhando. Hoje mesmo a gente teve aqui em Salvador mais um ato, né? Mais uma mobilização, interrompendo uma via importante, basicamente por mulheres, né, crianças, mulheres, familiares de uma mulher que foi morta de ontem para hoje pela polícia aqui em um dos bairros periféricos de Salvador, e a mulher não foi morta, desculpe, estava grávida, foi baleada e perdeu a criança. Né? Ainda está viva, mas perdeu a criança. E aí a revolta tomou conta da comunidade, a comunidade próxima. Hoje não tinha, nesse tipo de manifestação, não tinha painéis, placas de nenhuma entidade do movimento organizado, como teve atos aqui em relação ao Atacarejo, 13 de maio, à frente à coalizão. Mas nos bairros, a cada dia que acontece, assim como deve ter acontecido em Paraisópolis, em Jacarezinho, aqui em Salvador e outras cidades, me parece que a indignação, a revolta e o sentimento de que a pessoa tem o direito de ser tratada de outra maneira, com igualdade, tem movido as pessoas, tirado as pessoas de uma situação de aterrorização tamanha que as pessoas se recusavam a falar para a imprensa, por exemplo, e muito menos de ir para alguma rua, se mobilizar e interromper. E isso está acontecendo, embora de maneira muito pequena, mas está acontecendo e me parece que isso é muito importante. Não sei se vocês concordam, se você tem nas suas pesquisas outras evidências. Paula, desculpa interromper, mas uma participante fez um comentário aqui. Eu queria lembrar que agora é momento também de abrir, se o público quiser falar, né? Tem um comentário aí, eu ia pedir para você ler. Microfone. Paula, seu microfone está fechado. E Kleber está sem câmera, né? Desculpa. Eu estou com câmera, eu estou aqui... só fazendo aqui uma justificativa, inclusive, que eu estou de máscara, porque quando houve o convite, meu filho ainda não fazia natação, que foi uma coisa que a gente conseguiu colocar para ele conseguir perder um pouquinho de peso. Aí eu falei, filho, não vai dar para natação que eu tenho atividade. Ele quase chorou. Aí eu vim trazê-lo para a natação. Ele está lá já na piscina e eu estou aqui nas plantas, tá? E por isso, inclusive, mas eu ouvi tudo, porque do carro de lá até aqui eu consegui ouvir tudo que Felipe falou, que Gina falou também. Só que eu não conseguia no aparelho mexer para conseguir dizer que eu estava ali. Mas a gente viu. Então, gente, já temos um comentário aqui que eu vou ler. Como mulher negra advogada, gostaria de elogiar as falas e dizer que, na minha vivência, é perceptível o quanto ainda surpreendemos com nossa presença nos espaços do sistema judiciário, seja numa discussão enfática, onde um advogado branco seria chamado de combativo, corajoso, somos frequentemente alertadas para que diminuíssemos o tom de voz, seja numa discussão que fuja à questão criminal, é quase impossível ainda hoje para muitos personagens, juízes, promotores, serventuários, disfarçar a surpresa ou insatisfação com a nossa ocupação de espaços, né? Então, tem esse comentário, outra pessoa dizendo que também tem observado isso. Em relação ao meu comentário, alguém colocou, também tem observado isso, as pessoas estão buscando mais os seus direitos. Olha, eu queria... Aqui, Paula, se me permite, uma coisa que eu acho que é importante registrar a partir da sua fala, e também lembrando aqui, nas anotações que eu fiz, tanto do Felipe quanto da Dina. Então, eu acho que do Felipe eu já consegui fazer algum comentário, mas assim, eu vou passar para o da Dina. Quando a Dina registra desse avanço do sistema punitivo
em relação aos corpos femininos negros. A primeira coisa que me veio à mente tem a ver com a mudança do sistema produtivo, sobretudo nos grandes centros, e digamos, as pessoas negras, as mulheres negras passam a ser mais dispensáveis de certas atividades, sobretudo em um processo de luta de aquisição de direitos e que implicou em uma dificuldade da classe média acessar a mão de obra doméstica, majoritariamente ocupada por mulheres negras. Então, é como se o sistema operasse no sentido de eliminar aqueles que agora se tornam descartáveis, sempre foram, mas com outro tipo de sentido, inclusive dizendo que é da família, não sei o quê, mas em virtude dessas dificuldades, da próprio desenvolvimento, né, o equipamento, as pessoas com menos filhos, em espaços menores, em que essa necessidade de uma pessoa estar ali todos os dias deixa de ser presente. E o terceiro ponto, né, tem a ver com a questão de nós percebermos, que foi pautado por você, Paula, que quaisquer vidas importam. O Carlos Azenbaum ele mencionou certa feita que a segunda a segunda alforria de todo negro foi a carteira de trabalho, porque se na posição policial, naquele momento de admoestar do policial, a pessoa tirava a carteira de trabalho e dizia: eu sou trabalhador. Isso em virtude de todo um sistema punitivo que criminalizou os corpos negros ao longo do período republicano brasileiro de maneira muito ostensiva e sistemática. E criamos, assim, acho que uma consequência interessante dessa questão da carteira de trabalho, como distintivo da condição de malandragem ou de trabalhador, pois incluímos uma retórica, uma fala equivocada do trabalhador, da pessoa de bem, como se as outras pessoas que eventualmente, às vezes são apenas acusadas, como a justificativa lá daquele policial do que o Felipe falou, da chacina agora do Jacarezinho, não tivessem direitos em um país que não admite pena capital, em que há o direito ao devido processo legal e que é sistematicamente impedido. Então, de fato, parece que a gente consegue perceber um avanço, sobretudo pelo esforço das mulheres, as Mães de Maio, como exemplo, de uma mobilização que elas têm feito há muitos e muitos anos pela morte de seus filhos, em situações quase todas não explicadas. O Brasil tem um índice, uma taxa baixíssima de solução dos inquéritos policiais, se não me engano, não chega a 15%. A Scotland Yard consegue resolver 97% dos inquéritos, o Brasil não chega nem a 15%, minha gente. É uma coisa absurda. Por quê? Porque nós temos um nível de homicídios, de morte violenta, que é endêmica há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. Não tem policial que consiga investigar isso. Então, quando a gente fala da necessidade de construir mecanismos, talvez, gente, uma formação acadêmica mais cidadã, nós vemos para pessoas formadas, muitas com formação de pós-graduação e etc., que têm visões extremamente passíveis de uma crítica assim, humanitária mesmo. E isso mostra um déficit civilizatório que talvez a escola possa dar sua contribuição na medida em que consiga construir currículos em que as pessoas possam ter uma formação mais humanista, uma formação que pense no direito que quaisquer pessoas tenham. Aqui, diante de, pelo menos na mesa, de 2 bacharéis em direito, né, eu também sou formado em direito, a gente pode dizer aqui o quanto, do ponto de vista humano, os cursos não trazem informação sobre isso. Há poucos anos eu estive em um evento na Unifesp
e fiquei estarrecido em saber que quase nenhuma faculdade possui a disciplina de Direitos Humanos no curso de Direito. Quer dizer, que são disciplinas não obrigatórias, enfim, não há um estímulo de uma formação que permita que as pessoas, no mínimo, possam fazer escolhas, no mínimo, possam refletir sobre a realidade. Isso, além de outras, que possam questionar a questão do racismo, da homofobia, da misoginia, do machismo, enfim, que questione essas desigualdades regionais que nós temos no Brasil, tão gritantes, tão estanques também, porque muito pouco se fez no processo de mudança, de transformação desse país. Então, eu acho que é uma luta árdua aí, que a gente precisa justamente estar sistematizando e mobilizando para a nossa contribuição, e acho que a academia, nesse sentido, né, tem que dar, e tem dado aí com atividades como esta aqui, desenvolvidas. Muito bem, a gente está chegando aí, né, no horário, né, Mariana? Temos um tempinho ainda para mais alguns comentários, não sei. Talvez as palavras de encerramento, né? Isso, a gente começou um pouquinho atrasado, então tudo bem passar um pouquinho, mas eu acho que agora já é hora de ir encerrando. Acho que tem mais um comentário, aí a gente pode fechar. O que temos aqui? Saudações, Francineide Marques. Obrigada. Deixa eu ver, chegou mais algum. Tem um comentário aqui, mais um, da Camila Magalhães. No campo acadêmico, o estudo das relações raciais também contempla cada vez mais o estudo da branquitude, provocando o profissional branco a se pensar nesse lugar, como categoria homem branco juiz, discutir o efeito do racismo para os privilégios históricos dos brancos. Interessante, não é? De fato, né, nas ciências sociais, incluindo sociologia, os estudos sobre a branquitude, eles têm crescido realmente, a gente finalmente, né, vai criando um volume maior, já temos publicações, coletâneas e mais visibilidade dos estudos nessa área, tratando de vários aspectos, né? Agora, voltando a essa questão das soluções, também é importante a gente lembrar, né, que mesmo que o fenômeno seja complexo e haja essa questão da interseccionalidade, a gente também pode pensar de maneira inversa que soluções simples elas podem reverberar de maneira ampla, porque pensar muito a complexidade do fenômeno e pensar de maneira interseccional, várias dimensões, pode levar também a gente à paralisia, na linha do não tem como a gente resolver uma coisa tão difícil. E acho que não é por aí. Soluções pontuais, como Bolsa Família, transferência de renda, têm um impacto também em cadeia, já que os fenômenos são interseccionais, há essa interseccionalidade. Então, acho que é bacana pensar nesses termos também, né? Não precisa esperarmos e buscarmos uma ou a única solução, não, soluções várias, simples, e que possam dar respostas lá na ponta, e aí acho que, somando isso, acaba tendo um efeito mais reverberando, repercutindo mais, né? As redes sociais também facilitam, né? Para que atos pequenos ou iniciativas pequenas possam repercutir muito. Vamos, então, gente, fazer esses comentários finais também. Quer retomar, Kleber? Eu já encerro. O que eu queria registrar a partir do que você falou é que a gente sempre tem que lembrar e socializar, refletir com a sociedade o quanto a educação é investimento. Nós estamos vivendo num momento em que há uma escassez extrema, uma desidratação do ensino público no Brasil, impedindo, portanto, o desenvolvimento de um projeto que estava, óbvio, com necessidade sempre de ajuste aqui e ali, em curso de democratização do ensino superior, de diversidade, de acesso de segmentos discriminados, marginalizados, como a população negra, população trans, enfim, quilombolas, indígenas, que são, até hoje, a questão das políticas públicas são muito escassas. Então, a gente precisa estimular e discutir isso com a sociedade, do grande papel que a educação, não somente superior, evidente, mas toda a educação, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, tem para esse processo civilizatório nosso.
Então, e nesse sentido, a mudança curricular que permita, no caso específico do acesso à justiça, que haja uma melhor formação, uma formação mais humanista, uma formação mais crítica, mais integrada às nossas necessidades, que são muitas. Um país realmente que possui, de fato, centenas de milhares de necessidades urgentes a serem atendidas, não somente pelo Estado, mas pela própria sociedade. Muito bom. Por favor, Felipe. Bem, eu queria, primeiro agradecer de novo, estava aqui na edição passada, estou aqui de volta, estou bastante feliz de ter participado dessa conversa, acho que por tudo que ela consegue reverberar, acho que esse formato de a gente ter menos um formato de conferência, digamos assim, mas esse formato mais conversado, digamos assim, acho que ele tem um ganho importante para a gente aprofundar, pensar junto. Para mim tem um ganho adicional, afetivo, de rever pessoas que eu não vejo há muito tempo. Paula, que é muito, muito tempo, nem lembro a última vez que eu a encontrei. E Dina, que encontrei a última vez e estava lembrando longe também. E Kleber. Então, que bom a gente se rever, ainda que por essa mediação chata das redes de tela, não quero mais ver ninguém por tela, quero abraçar, mas por hora é o que a gente tem. E acho que assim, embarcar nessa provocação que a Paula faz, que eu acho que faz, que tem muito sentido, e o nosso encontro aqui é prova disso, de que, como eu disse, não é tudo de uma vez, nem é de uma vez por todas, e é cultivando essa nossa ambivalência mesmo, de, por um lado, seguir apostando na fertilização dos espaços, naquilo que eles têm como promover em termos de proteção e garantia de direitos, e, ao mesmo tempo, não se seduzir pela monotonia das convivências institucionais, porque é isso que acontece, né? A gente é facilmente seduzido por esse canto enganador da monotonia das instituições, de que as instituições estão funcionando. É aquela frase clichê, sempre que tem uma tragédia, de que um governador, um chefe de polícia aparece assim e fala: vamos apurar, identificar os responsáveis e puni-los. Essa frase de efeito, ela é muito sedutora, porque ela é uma certa panaceia que acalma nossas consciências e que nos paralisa. Acho que isso é isso é uma ilustração, mas o direito é um pouco assim, né? O direito é um pouco assim: vamos apurar e responsabilizar, tudo num tempo muito distante do tempo e do calor da vida. Acho que a gente não deve se seduzir por isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também não deve cultivar a ideia de que nada é possível fazer e de que, portanto, é o tudo ou nada de uma transformação mais radical. Não é. A gente faz os processos na história, ou seja, é um passo a cada dia, um avanço a cada dia, construindo esses avanços em espaços como esses, em que a gente troca, aprende, reflete, se alimenta e atualiza o nosso compromisso, que é, em si, um forte compromisso político. Se dispor a passar uma hora da vida falando de racismo num país que mata pessoas negras como mata barata, é, em si, um importante sinal, que não é suficiente, mas que é necessário e é muito forte, uma declaração de compromisso com valores os mais nobres que podem existir no mundo, que são os valores da justiça e da liberdade. Que a gente siga atualizando esse compromisso a cada novo encontro que a gente faz. Obrigado. Por favor, Dina, dizer as suas palavras. Não finais, não é de encerramento. Caminhão passando aqui agora. Bom, eu quero aproveitar também esses momentos finais para agradecer a participação nesse curso, o convite, e também parabenizar a iniciativa, o pessoal aí da UFBA que está aí na resistência, né, pela educação, enfim, uma resistência histórica.
O momento é um momento realmente de muitos e muitos e muitos ataques para todos os lados, um momento de desespero generalizado na sociedade, né? De muitas lutas, lutas contra o terror do Estado, oxigenado pela violência policial nas quebradas, a luta contra o vírus, a luta contra a fome, a luta pela água potável, a luta pelo acesso a recursos financeiros. São muitas lutas, acho que a reatualização da ordem colonial de uma forma bastante visível na sociedade, seja através dos discursos do presidente, né, o chefe da nação brasileira, seja através também das práticas de instituições, de organizações de direitos humanos pouco comprometidas com a vida. E aí eu não poderia também deixar de finalizar aqui fazendo também uma outra provocação sobre o compromisso, né, do Poder Judiciário, se a gente está pensando caminhos alternativos e promissores para possíveis mudanças, né, desse sistema, pensar nos 50 anos da guerra às drogas, agora em 2021, e o compromisso que o Poder Judiciário tem com a produção de tantas mortes por conta dessa insana guerra, que já causou aí uma tragédia humanitária, né? Se a gente for pensar em números de mortes e de encarceramento no Brasil, pensar que a polícia brasileira é uma das mais sanguinárias e violentas do mundo. Então, os operadores da justiça precisam racializar o debate sobre a política de drogas no nosso país. E isso porque os discursos fundamentados sobre a política proibicionista é elemento constitutivo das decisões judiciais que optam por encarceramento ao invés da liberdade. É o que justifica ações como o de Jacarezinho, como Crimes de Maio, como Cabula e como tantos outros, né? Outras mortes, outras violências na nossa sociedade. Então, é preciso estancar as narrativas e ações punitivistas operadas pelos operadores, pensar no abandono da política, né, da guerra às drogas, pensar na descriminalização das condutas, no tratamento alternativo aos delitos não violentos, a abolição do tratamento penal para problemas econômicos, ou seja, utilizar a ferramenta do direito penal, a punição para resolver problemas sociais, como tem feito, né, em manifestações, por exemplo, da luta pelo acesso à terra, da luta pelo acesso à educação, professores utilizasse o direito penal para conter todo tipo, né, de reivindicação pela vida, pela existência mais digna. E a descriminalização das drogas precisa passar por uma reparação histórica urgente. E esse é um compromisso do Poder Judiciário, sim. Porque se o Poder Judiciário que produz mortes, que produz essa guerra, é o Poder Judiciário que tem que ter o compromisso também de levantar alternativas, de estancar de uma vez por toda decisões criminalizadoras, como tem feito. Então, é fundamental estabelecer medidas reparatórias e é preciso também, obviamente, estabelecer medidas que mudam a forma de atuação, tanto das forças de segurança pública, como é o debate aí, que é um outro debate que a gente nem entrou tanto na questão da polícia, quanto do Poder Judiciário. Eu acho que essa é uma provocação que eu deixo aqui nas minhas palavras. E agradeço muito, Paula, pela sua mediação também. Muito obrigada. Obrigada, Dina. Mariana, agradecer a todos e todas os profissionais de direito que estão participando do curso. Já deixaram algumas pessoas comentários elogiosos, agradecendo. Eu também quero repetir o que vocês disseram. Muito bom ouvir vocês. Vocês são demais. Super embasados e poéticos, né, Felipe? Nossa! Então, é isso.